protestos. Segurança reforçada e torcida indignada. Fiquei triste, né? Bastante triste. Porque a gente esperava, a gente sabia que não ia, né? Conseguir vencer o Santos, porque o Santos é um time forte, né? O Guarani não ia ter condições de vencer. Precisa falar alguma coisa? Não, né? Sem palavras. Tem que perguntar para a diretoria do Guarani. Uma vergonha. O dia seguinte, após a goleada de 8-1, não poderia ser diferente. Ninguém no Guarani acredita que será possível vencer o Santos por 7 gols de diferença na próxima quarta-feira. Por isso é hora de planejar o Campeonato Brasileiro. Um dia depois do vexame na Vila Belmiro, a diretoria apresentou Wagner Mancini como técnico. E ele não é um estranho no Brinco de Ouro. Eu cheguei no Guarani em janeiro de 83. Fiquei na base do clube até 86, né? No final de 86 já estava na equipe de cima e joguei 87, 88, 89, 90 no clube. Em 87 tive uma saída para o mundo árabe, voltei depois de 7 meses. Então foi o clube onde me deu a chance de iniciar no futebol, né? E sempre que eu falo da minha carreira, seja ela como técnico ou como futebol, ou como atleta de futebol, eu sempre lembro do Guarani com muito carinho. Na próxima quarta-feira, o interino Vaguinho Dias dirige o time no jogo de volta contra o Santos. Por enquanto, Mancini corre para apresentar possíveis contratações à diretoria. Eu normalmente, na hora que assumo uma equipe, eu sempre peço ali 20 dias a um mês de tempo, mas essa é uma situação um pouco atípica. Nós vamos ter que dar uma boa observada nesses atletas que estão jogando aqui. É óbvio que sempre que você inicia uma nova disputa, outros atletas chegam, então esse balanço vai ser feito até de uma forma rápida, porque nós não temos muito tempo. O início do brasileiro é daqui a menos de um mês. Você tem 7 jogos a serem disputados, aí há uma interrupção por causa da Copa do Mundo. Então eu acho que o campeonato para o Guarani, embora ele se inicie em abril, vai dar para a gente ter o time mais arrumado após a paralisação. O volante Renan, revelado pelo São Paulo, deve vestir a camisa do Guarani no Campeonato Nacional. O clube aposta num projeto em médio prazo. O contrato do treinador, que trouxe com ele um auxiliar e um preparador físico, vai até o final do Campeonato Paulista da Série A2 no ano que vem. Mas o time deve ter uma nova cara já neste Brasileirão, que começa para o Bugre no dia 9 de maio. O que a gente quer é exatamente isso, um time guerreiro em campo que honre a camisa, que jogue com muita velocidade. Acho que não dá para escapar disso. Não é o Mancini que está pedindo, acho que o futebol exige isso hoje. Muita parte tática, muita parte física, mas acima de tudo um time valente, um time que seja guerreiro em campo. A torcida bugrina conseguiu uma vitória importante, porque o Guarani poderia contratar o Pintado muito mais barato, mas com uma rejeição muito grande. A torcida bugrina fez tanto protesto para não ser o Pintado que o presidente Leonel resolveu pagar um pouco mais e contratar o Wagner Mancini, que pelo menos nisso ele acertou. O Wagner Mancini é um bom treinador, mas sem elenco não resolve, né? Não vai fazer milagre, porque o Mancini precisa de um time inteiro. E não adianta, como o Batista disse, chegar jogador aqui para compor elenco. A situação em nível de qualidade é tão crítica do Guarani que precisa contratar no mínimo um time inteiro. Um elenco. Senão vai ter problema no Campeonato Brasileiro. Tem muita gente competente, os times estão se armando e o Guarani tem que fazer uma boa campanha. Agora o torcedor pode ter certeza de uma coisa. O Guarani vai jogar um futebol completamente diferente do ano passado e desse. O Mancini coloca o time para jogar. Não tem medo. Joga para cima, em busca do gol. Isso me agrada muito no trabalho dele.